Imagine um auditório lotado, luzes baixas, a equipe de louvor conduzindo com paixão a música crescendo, mãos levantadas, lágrimas escorrendo. Uma cena que parece o paraíso na terra. No entanto, e se todo esse som e emoção forem recebidos com silêncio no céu? E se Deus olhar além da performance e vir apenas o coração? Nossas canções mais fervorosas podem ser apenas barulho se não nascerem de uma entrega genuína. Nós nos reunimos em belos templos, cantamos sobre entrega e devoção. Mas será que nossas vidas ecoam nossas letras quando a música cessa? Jesus disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim." É um alerta. A adoração pode ser pura forma, sem substância. Estamos cumprindo um dever religioso, ou nossa adoração é um transbordar autêntico de uma vida próxima a Deus? O céu não se impressiona com volume ou talento, mas com a verdade e um coração arrependido. A verdadeira questão: nossa vida diária condiz com o louvor que oferecemos no domingo? Apenas um coração rendido faz um som que alcança o céu. Nossas letras de louvor declaram fé, amor e rendição, mas será que nossas vidas harmonizam com nossas palavras? É fácil cantar sobre rendição na igreja, mas difícil vivê-la no dia a dia. Afirmamos que Deus está em primeiro lugar, mas nossas escolhas frequentemente dizem o contrário. Essa desconexão não é novidade. Deus, através de Isaías, rejeitou a adoração que era só fachada e sem substância. Belas melodias não significam nada se nossos corações estão longe de Deus. A verdadeira adoração não é um evento de domingo, é um estilo de vida. Quando nossas ações e palavras se tornam uma melodia viva de louvor, nossa adoração se torna real. A adoração autêntica continua depois que a música para. Nossas vidas devem se tornar as letras, demonstrando aquilo em que acreditamos. Só então nossa adoração se torna um aroma suave para Deus. Mãos erguidas em adoração simbolizam rendição, mas Deus procura mais do que gestos externos. Isaías adverte: "Quando vocês estenderem as mãos para orar, esconderei de vocês os meus olhos. As suas mãos estão cheias de sangue." Deus inspeciona nossas mãos em busca de manchas, marcas de injustiça, egoísmo, hipocrisia. Podemos ir à missa ou culto no domingo, mas e o resto da semana? O louvor é freado por vidas impenitentes, como um balão acorrentado ao chão. Nossas canções e orações são lindas, mas o pecado não confessado as impede de subir. Deus recusa ofertas poluídas. Ele se afasta do louvor oferecido por mãos sujas com os assuntos do mundo. A verdadeira adoração exige mãos limpas e um coração puro. Sem arrependimento, nossa adoração nunca sai do lugar. Deus deseja autenticidade, não performance. A adoração moderna muitas vezes foca na qualidade da música e na experiência emocional. A gente vive correndo atrás do próximo hit, mas Deus não se impressiona com a nossa performance. O céu não é uma casa de shows, e Deus não é uma plateia para a gente entreter. O aplauso das pessoas não significa a aprovação de Deus. O céu responde ao relacionamento, não ao repertório. Deus procura corações rendidos, não arranjos perfeitos. Uma vida humilde e obediente é uma canção mais doce do que qualquer produção musical. Precisamos mudar da performance para a presença. A verdadeira pergunta: meu coração estava certo diante de Deus hoje? Sem humildade genuína e busca por Deus, nossa adoração é só barulho. Se o céu não se impressiona com nossas setlists ou performances, o que Deus realmente deseja? Davi escreveu: "Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás." A verdadeira adoração tem suas raízes na humildade e na dependência da misericórdia de Deus. Não se trata de cantar sobre Deus, mas sim de cantar para Ele. Deus é a plateia, buscando corações que estejam alinhados com suas palavras. Não podemos cantar sobre santidade enquanto a ignoramos em nossas vidas. A adoração autêntica flui da entrega diária,
e do arrependimento. Ela é encontrada em momentos de quietude, não apenas nas manhãs de domingo. Essa adoração acende. É real, não uma performance. Deus se inclina para ouvir o espírito contrito, acima do rugido do orgulho. Na quebrantamento, Deus encontra um coração que Ele pode preencher. Há um momento que se aproxima, um evento culminante para o qual toda a história está convergindo, descrito com um poder de tirar o fôlego em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo pinta um quadro vívido. O próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. A esse som, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Esta é a grande promessa, a bendita esperança da Igreja. É o encontro definitivo, o chamado final para a casa de todo verdadeiro crente. É um momento que transcenderá cada experiência terrena que já conhecemos. No entanto, em nossa tendência humana de medir tudo por padrões terrenos, podemos sutilmente corromper essa promessa divina com nossa mentalidade baseada em desempenho. Imaginamos que, naquele grande dia, o céu estará procurando seus jogadores mais valiosos, seus artistas de ponta. Podemos cair na armadilha de acreditar que o Senhor estará procurando os pregadores mais eloquentes, os líderes de louvor mais talentosos ou os vocalistas mais impecáveis para formar algum tipo de coral celestial. É uma mentira sutil, mas perigosa, que sugere que nossos talentos e habilidades são o que nos tornam valiosos para Deus, mas o toque da trombeta naquele dia não será uma audição. Não será um olheiro procurando a próxima estrela para o palco celestial. A verdade é que o céu não levará os mais musicalmente talentosos, levará os mais profundamente rendidos. Os critérios para essa ascensão final nada têm a ver com a qualidade da nossa voz, ou a habilidade das nossas mãos em um instrumento. Tem tudo a ver com a condição do nosso coração. Deus não está procurando por afinação perfeita, Ele está procurando por um espírito rendido. Ele não fica impressionado com uma extensão vocal de 4 oitavas. Ele é movido por um coração que foi quebrantado e restaurado por sua graça. A grande separação naquele dia não será entre os talentosos e os sem talento, mas entre aqueles que conheciam a Deus e aqueles que apenas sabiam ler, entre aqueles que adoravam em espírito e em verdade, e aqueles que apenas faziam um bom show. Isso reorienta completamente nossa compreensão do que realmente importa em nossas vidas espirituais. Isso nos força a olhar além dos aplausos temporários dos homens e considerar a perspectiva eterna de Deus. O líder de louvor mais celebrado na terra pode ser deixado para trás, enquanto uma mulher idosa e tranquila, que orava fielmente em seu quarto, cuja vida era uma canção de devoção constante e humilde, estará entre as primeiras a subir. A trombeta não distingue entre vozes famosas e sussurros desconhecidos. Ela reconhece o som de um coração que bate em ritmo com o do Pai. É um chamado não para artistas, mas para filhos e filhas que cultivaram um relacionamento genuíno e amoroso com seu Rei, o seu. Para entender o que o céu valoriza, podemos olhar para a profunda parábola que Jesus contou sobre as 10 virgens em Mateus, capítulo 25. Todas as 10 tinham lamparinas, e todas as 10 saíram para encontrar o noivo. Superficialmente, todas pareciam iguais. Todas faziam parte da festa de boas-vindas, todas aparentemente preparadas para o grande evento. Elas provavelmente usavam trajes semelhantes e carregavam lamparinas parecidas, apresentando uma imagem unificada de prontidão e antecipação. No contexto da nossa igreja moderna, todas estariam no prédio, todas cantando as mesmas músicas, todas parecendo fazer parte da mesma comunidade de fé. Todas tinham a aparência exterior de serem adoradoras, de serem seguidoras do Rei que viria. A diferença crucial, no entanto,
Não era visível para o observador casual. Estava escondida dentro de seus vasos. 5 delas eram prudentes e levaram azeite extra para suas lamparinas. 5 eram tolas e não o fizeram. O azeite, nesta parábola, representa a realidade interior de uma vida vivida em comunhão com Deus. Simboliza a presença do Espírito Santo, não como um evento único, mas como um relacionamento contínuo e cultivado. É o azeite da oração particular, da devoção secreta, de uma vida gasta na palavra e de um coração mantido puro e pronto para o retorno do Senhor. É algo que não pode ser emprestado, comprado ou falsificado no último minuto. É o resultado de uma caminhada diária com Deus. A trombeta de Deus, assim como o grito que anuncia a chegada do noivo, não reconhecerá a lamparina de nossa atividade religiosa. Não ficará impressionada pelo fato de estarmos no prédio da igreja, de servirmos em uma equipe ou de sabermos todas as músicas certas. A trombeta reconhecerá o azeite, reconhecerá a substância da nossa fé, o fogo interior de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. O som do céu é calibrado para uma frequência específica, a frequência de um coração cheio do Espírito Santo, uma vida que tem queimado consistentemente por Ele em um mundo que se torna cada vez mais escuro. Uma bela lamparina sem azeite é apenas um enfeite inútil e vazio. Isso é um chamado à realidade para todos nós. É fácil manter a lamparina, aparecer, fazer o papel, cumprir os deveres de um cristão, mas exige intencionalidade e disciplina para manter o nível do azeite cheio. Isso nos exige ir além da performance pública de nossa fé e entrar na busca privada da presença de Deus. Estamos gastando mais tempo praticando nossas músicas do que orando. Estamos mais preocupados com a apresentação externa do nosso ministério do que com a condição interna de nossa alma. A trombeta não perguntará o quão bem você cantou, mas se sua lamparina estava acesa quando o chamado veio. Desempenho não garante um lugar. Prontidão, sim. Na nossa cultura, a gente celebra o talento. A gente eleva aqueles com dons excepcionais e os coloca em pedestais. A indústria da música, inclusive dentro da igreja, é construída nesse modelo. Um cantor ou músico talentoso carrega um certo peso, uma certa influência e autoridade que vem da sua capacidade de mover as pessoas emocionalmente e criar uma arte impressionante. Esse peso do talento pode abrir portas, construir plataformas e atrair multidões. É algo tangível, mensurável no nosso mundo. A gente vê, a gente sente, e muitas vezes a gente equipara isso com a unção e a bênção de Deus. A gente assume que, por alguém ser muito talentoso, também deve ser muito favorecido por Deus. Mas a economia do céu opera num sistema de valores completamente diferente. A moeda lá não é talento, mas glória, especificamente, a glória de Deus refletida numa vida humana entregue. O apóstolo Paulo fala de um peso eterno de glória que supera em muito todos os nossos problemas terrenos e, por extensão, todas as nossas conquistas terrenas. Esse peso não vem das nossas habilidades inatas ou das nossas habilidades praticadas. É o peso de um caráter que foi forjado nos fogos da aflição, o peso da humildade aprendida através da provação, o peso de uma fé que foi testada e provada como verdadeira. É o peso de uma vida que consistentemente escolheu diminuir para que Cristo pudesse crescer. Pense na diferença. O peso do talento busca os holofotes. O peso da glória reflete a luz. O peso do talento constrói um nome para si mesmo. O peso da glória magnifica o nome de Jesus. O peso do talento se preocupa com performance e aplausos. O peso da glória se preocupa com a obediência e a aprovação do Pai. Uma pessoa pode ter um talento imenso, mas não carregar peso espiritual nos tribunais do céu. Suas performances podem ser de tirar o fôlego, mas se forem alimentadas pelo orgulho, ambição e um desejo por louvor humano, elas são sem peso nas balanças eternas. São como uma estátua magnífica e oca.
impressionante de se ver, mas vazia por dentro. Portanto, o arrebatamento não será um evento que coletará os indivíduos mais talentosos. Será a reunião daqueles que carregam o peso da glória. São aqueles que aprenderam que seus dons não são deles, mas são ferramentas a serem usadas para um propósito muito maior do que a própria fama. São aqueles que trocaram a busca pela excelência pessoal pela busca da presença de Deus. Eles descobriram que não é a perfeição de sua performance que importa, mas a postura do seu coração. Naquele dia, a trombeta soará não pelos talentos grandiosos da terra, mas pela glória grandiosa de uma vida completa e totalmente entregue ao Rei. Em um encontro profundo com uma mulher samaritana à beira de um poço, Jesus proferiu uma das declarações mais definidoras sobre a natureza da verdadeira adoração. Ele declarou em João, capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Com essas palavras, Jesus desmantelou completamente os sistemas religiosos predominantes de sua época, que eram baseados em localização, rituais e observância externa. Ele deixou claro que Deus não está preocupado com o lugar onde adoramos, mas sim com a forma como adoramos. Ele está ativamente procurando por um tipo específico de adorador, aquele cujo louvor é caracterizado por dois elementos essenciais e inegociáveis: espírito e verdade. Adorar em espírito significa que nossa adoração deve nascer do nosso interior, animada pelo próprio Espírito Santo. Não é algo que podemos fabricar através do emocionalismo, do oba-oba, ou de uma atmosfera perfeitamente criada. É uma realidade interna, antes de ser uma expressão externa. Significa que nosso espírito humano, regenerado e vivificado pelo Espírito de Deus, está se conectando diretamente com o Pai. Esse tipo de adoração é autêntico, vibrante e vivo, porque sua fonte é divina, não humana. É o transbordamento de um coração que está verdadeiramente em relacionamento com Deus, uma resposta que vem de ser preenchido com sua presença. Sem o Espírito, nossa adoração é apenas um exercício religioso sem vida, um corpo bonito sem fôlego. Adorar em verdade significa que nossa adoração deve ser fundamentada e alinhada com a realidade de quem Deus é, conforme revelado em Sua palavra. Não se baseia em nossos sentimentos subjetivos, em nossas preferências culturais ou em nossas ideias pessoais sobre Deus. A verdade fornece a estrutura e o conteúdo essenciais para nossa adoração. Ela impede que nosso louvor se desvie para uma sentimentalidade água com açúcar ou para o erro teológico. Adoramos a Deus com verdade quando reconhecemos Sua santidade, Sua soberania, Sua misericórdia e Sua justiça, como a Bíblia as declara. Significa que nossas vidas também devem estar alinhadas com essa verdade. Não podemos cantar sobre a pureza de Deus enquanto vivemos na impureza. Não podemos louvar Sua fidelidade enquanto somos infiéis. Verdade sem espírito é uma ortodoxia fria e morta. Espírito sem verdade é um emocionalismo caótico e sem fundamento. Deus está buscando aqueles que abraçarão ambos. Ele deseja a paixão e a vida do Espírito combinadas com a estabilidade e a integridade da verdade. Esta é a adoração que transcende estilo, cultura e localização. Pode acontecer em uma grande catedral ou em uma cela de prisão. Pode ser expressa através de cânticos altos de louvor ou através do serviço silencioso e obediente de uma mãe cuidando de seu filho. Este é o estilo de vida de adoração. Uma vida capacitada pelo Espírito e guiada pela verdade. É uma decisão diária de trazer todo o nosso ser, espírito e corpo, para o alinhamento com o Deus que é tanto Espírito quanto verdade, oferecendo a Ele o louvor que Ele realmente deseja e busca ativamente. Sabe,
O objetivo final de um adorador não é cantar uma linda canção, mas, na verdade, se tornar uma. É chegar a um ponto em que a vida que levamos está tão profundamente entrelaçada com a nossa devoção a Deus que, honestamente, a nossa própria existência se torna uma letra de louvor. Nossas ações, elas viram a melodia, nosso caráter, bem, essa é a harmonia. E nosso compromisso inabalável com Cristo vira o ritmo constante e pulsante. Isso, meus amigos, é a essência da adoração como um estilo de vida. É quando as declarações que fazemos em uma música no domingo não são apenas palavras que cantamos, mas verdades que realmente incorporamos de segunda-feira até sábado. A canção não para quando a música acaba. Ela apenas, muda sua forma de expressão. Imagine uma vida onde sua integridade profissional canta uma canção da retidão de Deus, bem no seu local de trabalho, ou sua paciência e graça em um congestionamento, cantando uma canção da sua longanimidade. Até a maneira como você lida com suas finanças, com generosidade e sabedoria, pode cantar uma canção da sua provisão e senhorio. E, uau, seu perdão para alguém que te fez mal, isso canta uma poderosa balada da cruz. Este é o tipo de adoração que o mundo pode realmente ler. É uma letra que até um descrente pode entender, mesmo que nunca tenha aberto uma Bíblia ou pisado em uma igreja. É, honestamente, o sermão mais poderoso que já pregaremos, porque é vivido, não apenas falado. E esse tipo de adoração acontece mesmo, e talvez de forma mais poderosa, no silêncio. Não exige um microfone, um palco ou uma plateia. É a adoração de um coração que escolhe confiar em Deus em meio a um diagnóstico devastador. É a adoração de uma alma que escolhe a alegria quando as circunstâncias estão apenas gritando por desespero. São aquelas decisões silenciosas e invisíveis, de desligar um programa de televisão tentador, de falar uma palavra de encorajamento em vez de crítica, ou de passar 15 minutos em oração em vez de rolar pelas redes sociais. Essas escolhas diárias e silenciosas são os versos e refrões de uma vida vivida em adoração. São as notas que compõem uma sinfonia ouvida com perfeita clareza na sala do trono do céu. Isso, aqui, é a transição de um adorador que se apresenta para um adorador que é. Não é mais sobre um evento que apenas participamos, mas uma identidade que assumimos. Somos adoradores. É quem somos. Então, tudo o que fazemos flui dessa identidade central. Trabalhamos como adoradores. Criamos nossos filhos como adoradores. Criamos como adoradores. E até descansamos como adoradores. Toda a nossa vida se torna a canção. E quando uma vida canta, Deus escuta. Ele não está apenas ouvindo nossas vozes em uma multidão. Ele está ouvindo a melodia de uma vida totalmente rendida. Uma vida que se tornou uma letra viva e pulsante de louvor ao seu glorioso nome. Existe, você sabe, uma figura trágica e profundamente perturbadora no cenário do cristianismo moderno. O ministro que é talentoso, mas não temente a Deus. Essa é a pessoa que sobe ao palco, com um instrumento na mão ou um microfone nos lábios, e opera com uma unção inegável. Suas palavras são poderosas, sua música é emocionante e, honestamente, sua capacidade de levar outros a uma experiência emocional de adoração é notável. Quando eles tocam seu violão, parece que os próprios acordes choram em arrependimento. Quando cantam, sua voz carrega uma ponta profética que pode perfurar até os corações mais duros. As pessoas são tocadas, vidas aparentemente são transformadas, e a presença de Deus parece estar genuinamente agindo através de seu ministério. No entanto, por trás da cortina dessa poderosa exibição pública, esconde-se um segredo devastador. Enquanto o instrumento em suas mãos é ungido, o altar de sua vida pessoal está vazio e frio. Eles cantam músicas sobre rendição, mas seu coração é uma fortaleza de orgulho e desejos não entregues. Eles lideram outros em orações de consagração, mas sua própria vida é marcada pela transigência e por uma negociação com o mundo.
Eles dominaram a linguagem de Sião, a mecânica externa do ministério e a arte de criar uma atmosfera espiritual. Eles sabem como brandir a espada do espírito de uma plataforma, mas em sua vida privada, essa mesma espada jaz no chão, intocada e não utilizada para santificação pessoal. Essa dualidade é, honestamente, um caminho perigoso a ser trilhado. É o caminho de Sansão, que podia derrotar 1000 homens com uma queixada, mas não conseguiu conquistar as paixões de seu próprio coração. É o caminho do rei Saul, que podia profetizar entre os profetas, mas cuja desobediência acabou levando à sua rejeição por Deus. Isso cria um ministério construído não sobre a rocha sólida de uma vida santa, mas sobre as areias movediças do talento e do carisma. O foco se torna manter a performance, proteger a imagem e garantir que a unção continue fluindo em prol do ministério, mesmo que a fonte pessoal de devoção tenha secado há muito tempo. Esta é, você sabe, a dura realidade que muitos não querem enfrentar. É possível ter um ministério ungido, mas uma vida desconectada. É possível que Deus, em sua soberania, use um vaso imperfeito para abençoar seu povo, enquanto o próprio vaso permanece não consagrado. O perigo é o ministro confundir a unção em seu dom com a aprovação em sua vida. Eles ouvem o aplauso da multidão e presumem que é o aplauso do céu. Sentem o poder fluir através deles e acreditam que é um sinal de sua própria posição espiritual. Mas a unção no dom é um testemunho da misericórdia de Deus, não da retidão do homem. A tragédia derradeira para o ministro que opera com habilidade, mas sem santidade, reside em quem ele agrada no final das contas. Seu foco, consciente ou inconscientemente, muda da audiência de um para a audiência de muitos. Eles se tornam primorosamente sintonizados com os desejos e reações da congregação. Aprendem quais músicas gerarão a maior resposta emocional, quais frases provocarão um coro de améns e como criar um culto que deixe as pessoas se sentindo elevadas e impressionadas. Seu sucesso passa a ser medido por métricas terrenas: o tamanho da multidão, o número de álbuns vendidos, os convites para falar em grandes conferências. Eles se tornam mestres em agradar as pessoas. Nesta busca implacável por aprovação pública, a opinião mais importante é esquecida. O olhar do Pai, que não vê a aparência exterior, mas o coração, é ignorado. O ministro está tão ocupado ouvindo os aplausos da multidão que não consegue mais ouvir o sussurro suave do Espírito Santo, chamando-o ao arrependimento, à integridade, a uma caminhada mais profunda de santidade. Eles foram ouvidos por milhares. Seu nome é conhecido em todo o país, mas sua voz enfraqueceu nos tribunais do céu. Eles ganharam o palco do mundo inteiro, mas perderam a intimidade do lugar secreto com seu Deus. Seu louvor é horizontal, não vertical. Isso leva a uma conclusão arrepiante naquele dia final. Imagine a cena de Mateus capítulo 7, onde muitos virão a Jesus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome realizamos muitos milagres? Eles apresentarão suas credenciais ministeriais, sua lista de realizações impressionantes feitas em seu nome. Apontarão para as multidões que moveram, as músicas que escreveram, os cultos que lideraram. Esperarão reconhecimento e recompensa por seu grande serviço. Foram ouvidos pela multidão, celebrados por seus pares e afirmados por sua denominação. Mas a resposta do noivo é a frase mais aterrorizante de toda a Escritura: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não contesta suas obras, ele contesta seu relacionamento. Eles estavam tão focados em trabalhar para ele que nunca dedicaram tempo para andar com ele. Sabiam como usar o seu nome, mas não conheciam verdadeiramente o seu coração. Cantaram belas canções sobre o céu, mas negociaram sua própria reivindicação a ele no altar do compromisso. Foram ouvidos pela multidão, mas eram desconhecidos do rei. Este
é o resultado final e desolador para aqueles que tocam os instrumentos de adoração, mas falham em ascenderem uma vida de santidade. Imagine por um instante a cena final, enquanto o pano de fundo desta era se fecha. Os palcos, que antes vibravam com luz e som, agora estão assustadoramente escuros e silenciosos. Os instrumentos caros, antes o orgulho da equipe de louvor, acumulam poeira em seus suportes. Microfones que antes levavam vozes ungidas a milhares agora estão desligados, seus cabos enrolados e sem vida no chão. Os santuários que antes ecoavam o som de cânticos apaixonados, agora estão vazios, reverberando apenas a memória de canções que se desvaneceram. Os músicos, os cantores, as equipes técnicas, eles ficam perplexos, olhando para seus equipamentos inúteis, confusos sobre por que o acorde final e glorioso nunca foi tocado para eles. Eles tinham o talento, a plataforma e o repertório, mas perderam o momento. Esta é a imagem profética da grande separação. É o momento em que a apresentação termina para sempre. Nesse instante, uma realização profunda e aterrorizante atingirá muitos que estavam ativos no ministério. Eles entenderão que, enquanto estavam ocupados construindo um nome para si mesmos, o noivo estava construindo sua igreja com um material completamente diferente. Enquanto eles estavam focados na perfeição técnica de seu som, ele estava ouvindo a pureza espiritual de seus corações. A música para não por causa de uma falha de energia, mas porque aquele para quem supostamente era destinada, finalmente chamou seus verdadeiros adoradores para casa, deixando os artistas para trás em um estado de súbita e nítida irrelevância. Enquanto esse silêncio terreno desce, outro evento de significado cósmico está acontecendo. A verdadeira noiva de Cristo, o coletivo daqueles cujas vidas foram um cântico de devoção autêntica, está ascendendo. Ela não está confusa, ela não foi deixada para trás. Ela está subindo para encontrar seu Senhor no ar. Esta noiva não é composta pelos rostos mais famosos da televisão cristã ou pelos artistas de louvor que lideram as paradas. Ela é composta pelos ocultos, pelos humildes, pelos quebrantados e pelos contritos, aqueles que adoraram em espírito e em verdade, cujas mãos estavam limpas e cujos corações eram puros. Sua adoração não era uma apresentação para uma plateia, mas uma vida vivida em comunhão íntima com seu Rei. A confusão nos rostos daqueles que ficaram para trás decorre de um mal-entendido fundamental. Eles acreditavam que seu serviço era sua salvação, que seus dons eram seu bilhete para a glória. Eles pensaram que, por estarem perto das coisas de Deus, estavam perto do Deus dessas coisas. Mas eles eram meros figurantes em um drama divino cujo personagem principal eles nunca realmente conheceram. O microfone desligado se torna um símbolo de sua vida desconectada. Eles tinham uma voz que podia mover as massas, mas era uma voz que os céus não reconheciam, porque não estava em harmonia com uma vida de santidade e rendição. A lição derradeira dessa conclusão profética é, honestamente, simples, mas profunda. O céu está ouvindo a sua vida, não apenas a sua voz. O ouvido de Deus não está sintonizado na frequência do seu talento musical, na eloquência do seu discurso, nem no fervor emocional do seu louvor público. Ele está ouvindo algo muito mais profundo, algo que ressoa muito depois que a música se foi e a multidão voltou para casa. Ele está ouvindo o som do seu caráter, a melodia da sua integridade, a harmonia da sua obediência. A adoração que verdadeiramente alcança o trono é aquela vivida nos momentos comuns, muitas vezes invisíveis, do nosso dia a dia. Este é o grande e último filtro. Ele separa aqueles que cantam sobre ele daqueles que vivem para ele. É possível cantar sobre retidão com um coração cheio de compromisso. É possível cantar sobre graça, vivendo sob a lei da amargura e do não perdão. É possível cantar sobre rendição, enquanto a sua própria vontade permanece firmemente no trono da sua vida. Essas canções,
por mais belamente arranjadas ou apaixonadamente entregues, são apenas barulho para um Deus que exige realidade. Mas aquele que vive uma vida de retidão, graça e rendição, sua própria existência é uma sinfonia que agrada o coração do Pai, mesmo que não consiga cantar direito. Portanto, aquele que canta e vive para Ele é o que acende. Suas canções de domingo são meramente o transbordamento de uma vida que já é um ato constante de adoração de segunda a sábado. Seu louvor público é uma extensão autêntica de sua devoção particular. Não há dissonância, hipocrisia, nem desconexão entre seus lábios e sua vida. Sua voz e sua vida cantam a mesma canção, um coro unificado de adoração dirigido ao Rei. Quando a trombeta soar, será um chamado familiar, a voz daquele com quem eles têm caminhado o tempo todo. Sua ascensão não é uma surpresa, é um reencontro. Para aqueles que apenas cantam, um destino terrível os espera. Eles terão que assistir à promessa ser cumprida sem poder participar dela. Serão deixados com seus instrumentos, seus inários e seus aplausos, percebendo em um momento de clareza aterrorizante que foram apenas espectadores da fé, não verdadeiros participantes. Cantaram sobre a festa de casamento, mas não eram a noiva. Descreveram a terra prometida, mas nunca cruzaram o Jordão. O clamor profético para nós hoje é examinar nossos próprios corações. Somos meros artistas ou somos verdadeiros adoradores? Porque quando o chamado final for feito, somente aqueles cujas vidas se tornaram a canção se juntarão ao coro eterno.